Olá, meu nome é Maicon e nesse vídeo eu não pretendo fazer uma biografia sobre Shakespeare, tratar sobre a biografia dele. Talvez isso seja um plano para o futuro, mas no momento eu quero só comentar algumas opiniões, compartilhar algumas opiniões pessoais que eu venho tendo desde que eu comecei a ler sobre a biografia dele. Então, tudo que eu disser que for opinião pessoal vai dar para notar, vai ser perceptível, mas todos os dados que eu apontar e compartilhar sobre a biografia de Shakespeare, aí sim, são dados pessoais, são dados de estudiosos, de pesquisadores que se voltaram para esse estudo, então já é uma coisa mais consolidada. Ainda que toda e qualquer afirmação sobre Shakespeare seja fruto de muita dedução, muita suposição, já que a documentação é muito escassa. Nesse vídeo não vai ter citação, não vai ter referência bibliográfica, pelo menos essa não é a intenção, porque a intenção desse vídeo não é ser um vídeo acadêmico, de produção acadêmica, necessariamente de divulgação científica, mas é um vídeo em que eu vou compartilhar, com base em estudos, a minha opinião pessoal. Então, ainda que eu cite, hora ou outra, um autor ou outro, vai ser simplesmente porque esse autor contribuiu para que eu construísse até mesmo essa opinião pessoal que eu tenho e que eu vou compartilhar aqui hoje sobre a biografia de Shakespeare e sobre a pessoa dele. Nunca foi a minha intenção trazer especificamente e compartilhar essa opinião aqui, pessoal, que eu tenho sobre a biografia dele. Trazer sobre a biografia de Shakespeare, sim, era uma das minhas intenções para o futuro, e ainda é. Só que essa opinião pessoal nunca foi das minhas maiores intenções porque eu não julgava ela tão importante. Mas como eu vejo atualmente certos autores, inclusive russos, sendo autores russos da literatura clássica, sendo cancelados atualmente por questões geopolíticas ou por questões, enfim, externas, questões que não se voltam para a obra em si do autor, mas são externas, questões externas a eles, e também o próprio Shakespeare sendo, entre aspas, cancelado em países como a Irlanda por certas romancistas. Então, diante disso tudo, eu julguei importante trazer mais uma contribuição aqui para a internet do porquê se deve valorizar e de como a gente pode valorizar uma obra e um autor clássico, que é Shakespeare. Desde que eu comecei a ler sobre Shakespeare e sobre os especialistas falando sobre Shakespeare, desde que eu comecei a ouvir sobre ele e ler a sua obra, eu venho notando uma principal coisa, que é a sua simplicidade. Ele é simples sem ser simplista, aquela famosa frase. Desde a origem provinciana dele, numa cidade de 2.000 habitantes, até a vida adulta, em que ele não só não teve formação acadêmica, como muito provavelmente, ao que tudo indica, deixou registros muito pessoais sobre a vida dele e sobre a origem dele. E isso a ponto de a gente conseguir reconhecer e identificar muitas ligações com a terra natal dele e com as pessoas que ele conheceu no percurso que fez, não só durante toda a vida, mas principalmente nesse percurso de Stratford-upon-Avon, que é a cidade natal dele, até Londres. Então, atualmente, desde que eu comecei a ler um livro do Stephen Greenblatt, que é um autor norte-americano, que se chama Como Shakespeare se tornou Shakespeare. Inclusive, esse autor tem vários livros que se dedicam à obra de Shakespeare, a estudar e a pesquisar, fazer uma análise sobre a obra de Shakespeare, mas especificamente me restringindo aqui a esse livro, Como Shakespeare se tornou Shakespeare. Esse autor, ainda que o livro não seja biográfico, mas eu acho que é justamente por não ser biográfico que o autor ele precisa constantemente fazer reiterações sobre a vida de Shakespeare, já que o propósito do livro é justamente buscar na origem de Shakespeare a influência para a obra dele, a influência para o que ele se tornou como artista. E como os eventos iniciais da vida dele se manifestam na produção artística dele como um todo. Nesses últimos anos em que eu venho dedicando a ler sobre a biografia de Shakespeare, essa leitura me ajudou muito a quebrar com aquela visão romântica de genialidade, em que para produzir bons frutos, para ter uma boa criação, uma boa produção artística, você tem que sofrer. E além do mais, aquela visão em que você seria o único, o especial, o excepcional, o principal dentre todas as outras pessoas ordinárias. Shakespeare foi recuperado pelos alemães do século XVIII e XIX, pelo movimento romântico alemão chamado Sturm und Drang, ou Tempestade e Ímpeto, e ele foi recuperado não tanto pela presença dramática na biografia dele, presença triste, dramática e trágica na biografia dele, mas pela genialidade presente na obra dele em si. E não é que Shakespeare não tenha sofrido, ele passou por incontáveis momentos de tristeza e decepção cotidiana na vida dele, mais até do que se pode reconstruir a partir dos documentos. Mas o que eu quero dizer é que aquela visão elitista, aquela visão do cientista na Torre de Marfim, em que para produzir bons conteúdos você tem que se afastar da sociedade, porque a sociedade não é boa o suficiente para receber a sua genialidade, toda essa visão muito elitista
ela se quebra quando a gente lê Shakespeare. É que a genialidade shakespeariana, ela parece ser puramente e inteiramente derivada do excesso de humano presente nele, do excesso de humanismo. Ele consegue fazer uso de todos os sentidos humanos, do comércio de luvas, da produção de couro, da textura e do aroma das plantas, e ele consegue fazer uso de tudo isso para poder produzir arte. Coisas absurdamente naturais, capacidades absurdamente naturais, mas que parecem que só podem ser captadas por uma sensibilidade quase que divina, para usar uma metáfora. E até os eventos trágicos que Shakespeare enfrentou são eventos completamente cotidianos, consequências de se viver uma vida coletiva, com relacionamentos interpessoais, como, por exemplo, a perda de um filho, o afastamento da família, zombarias e humilhações por parte de colegas de trabalho ou de pessoas que ele encontrou ao longo do seu percurso, conflitos religiosos e tensões sociais próprias da época dele, próprias do século XVI. Tudo isso consequência de uma vida inteira dedicada a se relacionar com os seres humanos e a verdadeiramente e honestamente pisar no mundo em que se viveu, em que se nasceu e em que se viveu. Uma vida inteira dedicada a estabelecer contato com esse mundo e a extrair dele o mais possível, na sua máxima expressão. Shakespeare com certeza enfrentou dilemas psicológicos, mas o que eu quero trazer aqui é que parece que não é isso que se destaca na biografia dele, e não é por isso exatamente que ele é valorizado. Esse afastamento do mundo e essa incapacidade de se lidar com os seres humanos, que na minha opinião é muito presente em Nietzsche, por exemplo, não parece ter sido em Shakespeare a origem para sua criatividade. Pelo contrário, eu acho que é justamente a alta capacidade e a vontade dele de se lidar com o mundo e com os seus colegas de trabalho, esse grande fascínio que ele tem pela humanidade, que é a origem, a gente pode buscar nisso pelo menos, uma das influências para a origem da sensibilidade artística dele. Toda essa paixão, essa vontade de viver e esse encantamento para com o mundo parece ter sido um grande contribuinte para a sensibilidade artística dele. O príncipe Hamlet, da peça Hamlet, tem falas que manifestam uma fascinação enorme em relação ao homem. Ele diz que obra de arte é o homem, mas, no entanto, ele diz logo em seguida, não interessa muito a ele. É a típica impressão de alguém que reflete incessantemente pela natureza humana, pela subjetividade humana e pelo potencial humano, mas que no fim do dia se deita para dormir, para acordar no dia seguinte, tomar café e ir trabalhar, para ter mais decepções, mais desencantamento com o mundo, mas também várias outras alegrias e momentos de felicidade justamente pelo contato com a sociedade. Uma relação que oscila entre a alegria de se viver e as decepções, que são inerentes à vida e que também são consequência de se estabelecer relações e conexões emocionais com o próximo. São consequências de se ter vivido no mundo e de ser inteiramente parte dessa humanidade, ainda que seja uma abstração, mas parte dessa humanidade, de corpo e alma. Ainda que ele goste muito desse ambiente de corte, de reis, de rainhas, de condes e lordes, e ainda que ele aspirasse muito a esse status social, tanto na obra dele quanto na vida, a gente vê ele constantemente não só valorizando as pessoas comuns, mas valorizando a ignorância presente nelas. Em várias peças dele, ele faz uso de personagens aparentemente inúteis, como bobos da corte, jardineiros, coveiros, principalmente, e utiliza dessas personagens justamente para poder calar a boca da aristocracia, e eles muitas vezes conseguem. Esses personagens populares, muitas vezes se utilizando de um discurso ignorante e extremamente cotidiano, eles esnobam esses reis e rainhas, eles esnobam essa aristocracia, fazendo com que eles mesmos se sintam mal por pertencerem à classe social que pertencem. Então, durante grande parte da vida pessoal dele, não só na pessoal, mas como também na vida profissional, na vida pública, como ator e dramaturgo, ele buscou esse status social elevado, ele buscou ascender socialmente, coisa que era totalmente natural no mundo dele, e muito provavelmente por influência do pai também, que, por ter vivido algumas situações e por ter sido prefeito da cidade natal dele, deve ter proporcionado ao próprio Shakespeare, ao próprio filho, situações que na infância fizeram com que algo ali dentro acendesse, com que algo despertasse. E acho que até mesmo a posterior falência do pai de Shakespeare, um homem que durante muito tempo também tentou conseguir cargos altos na sociedade, essa posterior falência pode ter influenciado o próprio filho, o próprio Shakespeare, a, no futuro, ter dentro de si esse sentimento, essa necessidade de querer compensar, de querer retribuir. Uma forma, talvez, de tentar orgulhar o pai. Mas mesmo depois de tudo isso, ele continua voltando
evocando e dando papéis importantes para essas pessoas comuns, com profissões comuns, com um cotidiano extremamente popular e comum. Ele continua sempre trazendo, abarcando essas pessoas de volta para a obra dele. Não sei se como um apego ao passado, um apego à infância, por um carinho à infância, mas o fato é que ele faz. E claro, fora todas as piadas de conotação sexual e pejorativa que a gente encontra na obra dele, nos poemas dele, nos sonetos dele, que são piadas muito presentes no meio popular. Um homem de seu tempo. E por fim, eu acho que é sempre bom enfatizar sobre a importância de se ler Shakespeare, de se ler a literatura clássica como um todo, principalmente em meio a um tempo em que certos autores estão sendo cancelados, como eu disse superficialmente no início, seja por motivos geopolíticos ou seja por anacronismo. Pela incapacidade de se compreender que todos os autores, todas as pessoas, todas as personagens históricas foram, são e sempre serão filhos de seu tempo e que, portanto, devem ser entendidos dentro desse tempo, dentro da sua devida cultura, dentro dos seus devidos valores. A transposição de um valor do presente ao passado é um erro. É preciso que a gente sempre atente para isso, já que um autor clássico sempre vai ter algum tipo de resposta para questões do presente. Mas é claro, se esses autores forem lidos de maneira consciente, de maneira a alertar, a partir da leitura das obras deles, que determinados valores, determinadas defesas, apologias, são apologias de valores daquele tempo e que de alguns valores, de alguns costumes, nós não compactuamos mais. Nós não temos mais presente na nossa cultura, no nosso tempo, e que muita coisa foi superada, e que essa leitura sirva de consciência crítica, mas que não sirva como um julgamento para o passado, a partir de questões que hoje são colocadas de outra perspectiva. Obrigado e até a próxima.